Há alguns anos, a Uber começou a enfrentar problemas relacionados às legislações dos diversos países em que está presente. E o primeiro caso de grandes proporções em que a empresa deixa um país aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, onde a Uber anunciou que vai deixar de oferecer o serviço no país a partir de hoje. Quase 2.000 motoristas devem perder seu trabalho na cidade após uma decisão do governo local. Tudo começou um ano após a entrada da empresa em Bruxelas, quando a empresa local de táxis, a Vert, entrou com processos contra o aplicativo, afirmando que o serviço prestado pela Uber não cumpre os requisitos do país. Originalmente, a Uber começou suas operações naquele país em 2014, com o Uber Pop, e desde então só trabalha com motoristas profissionais com carteira habilitados da legislação daquele país. Após os primeiros processos, a Uber até se adequou, seguindo os regulamentos e os requisitos divulgados pelo governo. Contudo, isso não fez com que as autoridades ficassem felizes. Agora presta atenção aqui comigo, você que é empreendedor ou pretende ser, precisa conhecer a Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Para aqueles que não sabem como começar uma loja virtual, a plataforma da Nuvem Shop conta com ferramentas intuitivas que simplificam todo o processo. Criar a sua loja virtual é o primeiro passo para modernizar o seu negócio e chegar mais longe. Então vou te trazer uma proposta. Acesse o link que eu deixei aqui embaixo e você experimenta 30 dias gratuitos com isenção na taxa de vendas por 90 dias. Clicando no link e se cadastrando, você ainda ganha 25% de desconto em sua primeira mensalidade. Agora não faltam motivos para você investir no seu potencial com o apoio da Nuvem Shop. Então crie a sua loja na Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz. Você deve estar se perguntando o que é que tem a ver a decisão lá de Bruxelas com o Brasil. Normalmente eu também me perguntaria isso, né? O problema é que essa decisão chega em um momento complicado para a Uber também aqui no Brasil, onde a Uber enfrenta sérios problemas que vão desde o cancelamento dos motoristas. Isso já deve ter acontecido com você, né? A coisa mais difícil do mundo é você ter que separar 2 horas do seu tempo para conseguir um Uber. Bom, eles demoram demais. Por outro lado, tem o problema dos motoristas, né? Gasolina cara, manutenção cara, tá complicado. Por aqui, o sistema de transportes por aplicativo recebeu inicialmente 4 ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo. E caso as ações sigam adiante, o seu percurso normal, o serviço pode ser inviabilizado e a Uber pode deixar o Brasil. As ações inicialmente valem para São Paulo, mas caso aprovadas terão jurisprudência nacional. Pelo menos podem ter. Segundo o Ministério Público, o fato de 99% dos motoristas terem trabalhado para os aplicativos de transporte por pelo menos 4 dias por semana entre os anos 2018 e 2019, dados conseguidos aí da 99, caracterizaria um vínculo empregatício. Logo, os trabalhadores, os motoristas, deveriam receber os direitos da CLT no Brasil. Imagina você. A empresa, claro, se defende e diz que não existe empresa que aceite vínculo trabalhista caso o empregado trabalhe 4 dias e falte 1. A Uber ainda cita que os motoristas têm liberdade de ligarem e desligarem o aplicativo quando quiserem e pelo tempo que quiserem, se assim desejarem. Sem serem punidos por isso, né? O grande problema é que estas ações, a multa sugerida é de R$10 mil por motorista do app. E apenas a Uber possui mais de 1 milhão de motoristas espalhados pelo país. Seria completamente inviável para a empresa seguir aqui no país se uma dessas ações for julgada procedente. Como falamos no começo do vídeo, por aqui no Brasil a Uber já vem enfrentando problemas. Isso porque muitos motoristas cancelam corridas repetidamente. Isso já deve ter acontecido com você, né? Isso é chato pra caramba, inclusive. Se você utiliza aplicativos de transporte como Uber e 99, com frequência, certamente você notou que está mais difícil conseguir, sabe, um carro. Quando você tenta, as corridas são canceladas. Bom, eu mesmo já tive pelo menos 5 ou 6 corridas canceladas repetidamente, sabe, até conseguir um carro, uma corrida. Algumas pessoas disseram que já tiveram mais de 10 chamadas canceladas. Ou então passaram 1 hora esperando um Uber. O problema, segundo os motoristas, está na alta dos combustíveis, né? Batendo a casa dos R$7, R$8 em alguns locais. Eu não sei quanto custa o combustível hoje em sua cidade. Fizemos uma pesquisa há 2 semanas atrás e teve gente que falou que estava chegando a 8. Bom, aqui em Caruaru do Pernambuco ainda está na faixa dos 6 e, sei lá, 50.
vamos dizer assim. Os custos de manutenção dos carros também têm aumentado a cada mês. A única forma que os motoristas têm encontrado para continuar trabalhando é escolhendo corridas que realmente valham a pena. Segundo os motoristas, não tem como pagar mais de R$ 7,00 em um litro de gasolina para ganhar apenas 5 em uma corrida e ainda pagar uma porcentagem a Uber. Basta considerar o preço do combustível para entender que a conta não fecha. São horas trabalhadas, desgaste, manutenção e depreciação dos veículos. Além de todo o custo, a plataforma ainda fica com um total ali entre 30% e 40%, né? Segundo os motoristas, tá? Isso se você somar, mesmo sem ter aquele valor fixo de 25% que foi descontinuado pela Uber, mas se você somar o valor base, o valor por minuto e o valor por quilômetro rodado, dá mais ou menos isso. Se você é de São Paulo ou outras 7 cidades também, onde a Cabify funcionava, você percebeu que a empresa espanhola saiu do Brasil recentemente. E o mesmo pode acontecer com a Uber. Isso se as coisas não mudarem, né? De um lado tem o consumidor, passageiro, do outro lado o motorista, e a Uber está no meio da história, tentando equilibrar as coisas. Então a saída para quem permanece trabalhando como motorista de aplicativo tem sido mesmo escolher corridas. Em muitos casos, o motorista tem que percorrer vários quilômetros até chegar ao passageiro. Isso não é pago nem pela plataforma, nem pelo cliente, né? Ele está andando 2, 3, 4, 5 quilômetros até pegar o passageiro, e quando chega ele percorre 2 quilômetrozinhos, recebe 7, 8, 9 reais, mal dá para pagar do combustível. E o tempo, né, até chegar até ali, e o congestionamento, ele ficou parado, deixando de ganhar dinheiro. A maioria dos Ubers ganham em média 200, 300 reais por dia, mas chegam a gastar 200 reais só para encher um tanque, além dos outros gastos que você sabe que um carro tem. É muita coisa envolvida. Uber versus passageiros. O serviço é bom, ajuda no dia a dia. O problema tem sido os cancelamentos constantes. Difícil aceitar uma corrida hoje em dia. Para o motorista, o problema é se a corrida vale ou não a pena. E aí o motorista tem que aceitar a corrida no Uber para poder ver o percurso e decidir se vai cancelar ou não. Eu não sei se você lembra, mas a multinacional americana Uber chegou ao Brasil semanas antes da Copa do Mundo de 2014. E o aplicativo, que deveria servir como um complemento de renda, passou a ser visto como a renda principal para milhões de pessoas que estavam desempregadas. Para a Uber, os motoristas parceiros não são empregados e nem prestam serviço à Uber, sabe? Eles são profissionais independentes que contratam a tecnologia de intermediação de viagens oferecidas pela empresa por meio do aplicativo. Dessa forma, não há uma subordinação em relação à Uber, pois a Uber não exerce o controle sobre os motoristas que escolhem quando e se querem usar o app. E também quantas horas vão passar ou não ali. Daí, quando a Uber começou aqui no Brasil, o serviço era maravilhoso para os motoristas iniciais. Tinham muitas corridas, os custos de vida não eram tão altos, os incentivos pela plataforma eram enormes. Por isso que chamou a atenção de tanta gente, não é? Não era, tão ruim. Tempo depois, as plataformas incharam o mercado. E embora até cobrem um preço justo do passageiro, a tarifa é barata demais para o motorista. De um lado, a gente acha ruim que eles cancelem. Do outro, a gente entende o lado do motorista. Não vale a pena, ele não vai pagar para trabalhar, né? Para rodar, vamos fazer aqui uma conta. Ele roda 5 quilômetros, 4 quilômetros para chegar até o passageiro. Quando chega, roda mais 2 quilômetros para deixar ele no destino apenas. Vamos dar aí uns 7 km, 6, 7 km. Tem carro que faz 5 km por litro, vai 1 litro de combustível. Aí o cara paga R$7. Quanto custa o litro de combustível mesmo? Pois é, meu amigo. Aqui fica uma pergunta. Qual o futuro das plataformas e até quando poderão se sustentar em meio às mudanças de valores constantes nesse país? De quem seria a culpa na história? Se por um lado não vale a pena para o passageiro chamar um app que fica cancelando a toda hora, e ele troca de aplicativo às vezes, para o motorista não vale a pena aceitar uma corrida para depois ver o destino e escolher se vale ou não a pena continuar ou cancelar. Muitos motoristas são punidos e banidos por causa disso. A Uber e a 99 ainda são as companhias preferidas pelos brasileiros para deslocamento nas cidades Brasil afora, segundo a Statista, uma empresa alemã especializada em dados de mercado. Porém, com menor demanda de condutores para trabalhar via aplicativo, seja pelo banimento ou pela saída voluntária, por conta própria mesmo do app, as empresas que trabalham nesse setor aqui no Brasil precisam rever suas estratégias para não ver o seu modelo de negócio acabar do dia para a noite. Claro que a experiência do passageiro sempre esteve em primeiro lugar para a Uber, mas com o passar do tempo, o outro lado da moeda
que é justamente o motorista, apresenta reivindicações que precisam ser analisadas, pelo menos. O problema é que a conta não fecha, tem ficado difícil para o motorista e difícil para o passageiro. Esperar 2 horas para alguém aceitar uma corrida? Se as plataformas de mobilidade continuarem com esse modelo atual de negócio, será necessário encontrar em um futuro bem próximo um equilíbrio, sabe? Para as coisas continuarem funcionando. Isso se as leis não atrapalharem, né? Um equilíbrio entre o custo e os lucros dos motoristas versus passageiro. Para os motoristas, existe um limite que eles podem cancelar antes de serem banidos pelo app. A Uber não informa nem a 99 qual a porcentagem. Ninguém sabe como isso funciona. Mas muitos motoristas banidos informam que quando cancelam em média 90% das chamadas são banidos, o que é alto demais até, né, para o passageiro. Pelo amor de Deus, 90%. Mas como fica o outro lado? Recentemente, após reclamações constantes, o Procon do Rio de Janeiro, durante essa semana, até intimou a Uber e a 99 a prestarem esclarecimentos sobre as constantes reclamações de cancelamentos de viagens. O problema, meu amigo, para finalizar esse vídeo, é que caso os pedidos na justiça sejam acolhidos, eles seguirão o rito processual normal, com audiências entre as partes, prazo para a defesa, uma possível reclamação, réplica e as considerações finais. E então virá a sentença. O Ministério Público de Transportes de São Paulo afirmou que com as reclamações de hoje já são 12 ações civis públicas movidas contra os aplicativos, pedindo o reconhecimento das relações de trabalho, o que é inviável para a empresa. Seja como for, nós vamos aguardar o desenrolar dessa história em 2022 e ver qual será o futuro dos aplicativos aqui no Brasil. Será que a Uber vai encontrar um jeito de continuar operando por aqui? Será que teremos menos motoristas cancelando viagens? Um custo mais justo? Vamos aguardar os próximos capítulos. Será que vamos dar adeus à Uber, infelizmente? É o que nós vamos acompanhar. E eu conto tudo para você por aqui e também lá no Instagram do canal JTMS. Certamente eu vou te deixar bem informado. E a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.